O livro que iremos ler hoje será Joyland, de Stephen King. Eu tinha um carro, mas, na maioria daqueles dias, daquele outono de 1973, eu saía da pensão litorânea da Sra. Choplow, na cidade de Heavens Bay, e ia andando para Joyland. Parecia a coisa certa a fazer. A única coisa, na verdade. No começo de setembro, a praia Heaven estava quase completamente deserta, o que combinava com meu estado de espírito. Aquele outono foi o mais bonito da minha vida. Mesmo 40 anos depois, ainda posso dizer isso. Eu nunca fui tão infeliz, também posso dizer. As pessoas pensam que o primeiro amor é fofo e que fica ainda mais fofo depois que passa. Você já deve ter ouvido 1000 músicas pop country que comprovam isso. Sempre tem algum tolo de coração partido. No entanto, essa primeira mágoa é sempre a mais dolorosa, a que demora mais para cicatrizar e a que deixa a cicatriz mais visível. O que há de fofo nisso? Ao longo de setembro e até outubro, os céus da Carolina do Norte estavam claros e o ar quente mesmo às 7 da manhã, quando eu saía da minha suíte no segundo andar pela escada externa. Se saísse vestido com um casaco leve, já estava com ele amarrado na cintura antes de chegar à metade dos 5 quilômetros entre a cidade e o parque de diversões. A padaria da Betty era minha primeira parada, onde comprava 2 croissants ainda quentes. Minha sombra, com pelo menos 6 metros de comprimento, andava comigo na areia. Gaivotas esperançosas, ao sentirem o cheiro dos croissants embrulhados em papel manteiga, voavam em círculos acima. E quando eu andava de volta, normalmente por volta das 5, embora às vezes eu ficasse até mais tarde, pois não havia nada me esperando em Heavens Bay, uma cidade que parecia adormecer quando o verão terminava. Minha sombra andava comigo na água. Se a maré estivesse alta, ela tremia na superfície e parecia fazer um hula-hula lenta. Embora eu não tenha certeza absoluta, acho que o garoto e a mulher e o cachorro estavam lá desde a primeira vez em que fiz aquela caminhada. A costa entre a cidade e as geringonças alegres e iluminadas de Joyland era cheia de casas de veraneio, muitas delas caras, a maioria sem ninguém depois do feriado do Labor Day, na primeira semana de setembro. Mas não a maior delas, a que parecia um castelo verde de madeira. Uma passarela levava no amplo quintal até onde as algas davam lugar à areia branca e fina. No final da passarela havia uma mesa de piquenique protegida por um amplo guarda-sol verde. Na sombra dele ficava o garoto sentado em uma cadeira de rodas, usando um boné e coberto da cintura para baixo com um cobertor. Mesmo à tarde, quando a temperatura chegava aos 20 e tantos graus. Me parecia que ele tinha mais ou menos uns 5 anos, no máximo 7. O cachorro, um Jack Russell Terrier, ficava deitado ao lado ou sentado aos pés dele. A mulher se sentava em um dos bancos da mesa de piquenique, às vezes lendo um livro, em geral apenas olhando para a água. Ela era muito bonita. Eu sempre acenava para eles, na ida e na volta, e o garoto acenava de volta. Ela não, ao menos no começo. O ano de 1973 foi o do embargo do petróleo da OPEP, o ano em que Richard Nixon anunciou que não era um criminoso, um ano em que os voadores Edward Robinson e Doyle Coward morreram. Foi o ano perdido de Devin Jones. Eu era um virgem de 21 anos com aspirações literárias. Tinha 3 calças jeans, 4 cuecas, um Ford velho com um rádio bom, pensamentos suicidas eventuais e um coração partido. Que fofo, hein? A garota que partiu meu coração foi Wendy Keegan, e ela não merecia. Levei muito tempo para chegar a essa conclusão, mas como diz o velho ditado,
antes tarde do que nunca. Ela era de Portsmouth, New Hampshire, e eu de South Berwick, Maine. Isso tornava praticamente minha vizinha. Nós começamos a sair, como a gente dizia, no nosso primeiro ano na Universidade de New Hampshire. Na verdade, nos conhecemos na confraternização dos calouros, não é fofo? Parece uma dessas músicas pop. Fomos inseparáveis por 2 anos. Íamos a todos os lugares e fazíamos tudo juntos. Tudo menos aquilo. Nós dois estudávamos e trabalhávamos na universidade. O emprego dela era na biblioteca, o meu no refeitório. Pediam que continuássemos trabalhando durante o verão de 1972. E é claro que aceitamos. O dinheiro não era grande coisa, mas o fato de podermos ficar juntos era indescritível. Eu pensei que o mesmo aconteceria no verão de 1973, até que o Andy anunciou que a amiga Renée conseguiu um emprego para as duas no Filenes, em Boston. Mas e eu? Perguntei. Você sempre pode ir me visitar, respondeu ela. Vou morrer de saudades, mas, falando sério, Dev, acho que seria bom passarmos um tempo separados. Essa é uma frase que costuma ser prenúncio de morte. Ela talvez tenha percebido o que eu pensei, porque ficou nas pontas dos pés e me beijou. Longe dos olhos, perto do coração. Além do mais, se eu tiver meu próprio apartamento, talvez você possa passar a noite comigo. Mas ela não me olhou nos olhos ao dizer isso, e eu nunca passei a noite lá. Havia colegas demais dividindo, dizia ela, e pouco tempo. Claro que esses problemas podiam ser contornados, mas nunca os contornamos. O que deveria ter sido em sinal. Em retrospecto, isso deixa as coisas bem claras. Várias vezes chegamos perto daquilo, mas aquilo nunca acontecia. Ela sempre recuava e eu nunca pressionava. Pelo amor de Deus, eu estava sendo um cavalheiro. Já me perguntei muitas vezes depois o que teria mudado, para o bem ou para o mal, se eu não tivesse sido. O que sei agora é que os jovens cavalheiros raramente conseguem uma buceta. Pode bordar essa frase e pendurar na cozinha. A perspectiva de mais um verão limpando o piso e enchendo as velhas lava-louças do refeitório com pratos sujos não me encantava muito. Não com Andy mais de 100 quilômetros ao sul. Aproveitando a vida agitada de Boston, mas era um emprego garantido, coisa de que eu precisava. E não tinha outras perspectivas. Mas no final de fevereiro, uma caiu de pilha de louças praticamente no meu colo. Alguém andara lendo a Carolina Leven enquanto comia o especial do almoço do dia, que por acaso era hambúrguer mexicali com batatas caramba. As pessoas deixaram a revista na bandeja e eu a peguei junto com os pratos. Quase a joguei no chão, mas mudei de ideia. Material grátis de leitura era sempre material grátis de leitura. Eu era um garoto que só estudava e trabalhava, lembre-se disso. Enfiei no bolso de trás da calça e me esqueci dela até voltar para o quarto do alojamento. Lá, ela caiu no chão quando fui trocar de calça, aberta na seção de classificados no final. A pessoa que estivera lendo a revista circulara várias possibilidades de trabalho, embora, no final, ele ou ela deve ter decidido que nenhuma era boa. Senão, Carolina Leven não teria sido largada na bandeja. Perto do fim da página, havia um anúncio que chamou minha atenção, apesar de não ter sido circulado. Em negrito, a primeira linha dizia: Trabalhe no paraíso. Que estudante de letras poderia ler isso e não ficar curioso? E que rapaz triste de 21 anos, tomado pelo medo crescente de perder a namorada, não ficaria atraído pela ideia de trabalhar em local com alegria no nome. Havia um número de telefone e de impulso liguei para o Parque Joyland. Uma semana depois, um formulário de emprego chegou à caixa de correio do meu alojamento. A carta anexada dizia que, se eu quisesse trabalhar em horário integral no verão, eu queria. Faria vários serviços diferentes, a maioria de manutenção.
Precisava ter uma carteira de motorista válida e passar para uma entrevista. Eu podia fazer isso nas férias da primavera, em vez de ir passar a semana no Maine. Só que eu estava planejando passar pelo menos parte daquela semana com Andy. Nós talvez até chegássemos a fazer aquilo. Para fazer a entrevista, disse o Andy quando falei com ela. Nem hesitou. Vai ser uma aventura. Ficar com você seria uma aventura, eu respondi. Vamos ter bastante tempo para isso ano que vem. Ela ficou nas pontas dos pés e me beijou. Ela sempre ficava na ponta dos pés. Será que já estava saindo com outro cara naquela época? Acho que não. Mas aposto que já tinha reparado nele, porque o garoto era da turma dela de sociologia avançada. René St. Clair saberia e provavelmente me contaria se eu perguntasse. Contar coisas era a especialidade da René. Aposto que ela exauria o padre quando ia se confessar. Mas as coisas que é melhor não saber. Tipo, porque a garota que você amava de todo o coração só dizia não para você, mas foi para a cama com o próximo sujeito quase na primeira oportunidade. Não sei se alguém chega a superar completamente o primeiro amor. E isso ainda me irrita. Parte de mim quer saber o que havia de errado comigo. O que faltava? Tenho mais de 60 anos agora. Meu cabelo está grisalho e sou sobrevivente de um câncer de próstata. Mas ainda quero saber porque eu não era bom o bastante para Wendy Keegan. Peguei um trem chamado Southern, de Boston até Carolina do Norte. Não foi bem uma aventura, mas foi barato. E um ônibus de Wilmington até Heavens Bay. Minha entrevista foi com Fred Dean, que era, entre muitas outras funções, o chefe dos funcionários de Joyland. Depois de 15 minutos de perguntas e respostas e uma olhada em minha carteira de motorista e em meu certificado do curso de primeiros socorros, ele me deu um cartão de plástico preso em um cordão. Tinha a palavra visitante, a data daquele dia e o desenho de um pastor alemão sorridente de olhos azuis, ligeiramente parecido com o famoso detetive do desenho animado Scooby-Doo. Deu uma volta por aí, disse Dean. Ande na Carolina Spin se quiser. A maioria dos brinquedos ainda não está funcionando, mas a roda gigante está. Diga a Lane que eu permiti e que dei a você um passe diário, mas quero que volte aqui até... Ele olhou o relógio. 1 da tarde, mais ou menos. Então me diga se quer o emprego. Ainda tenho 5 vagas, mas todas são basicamente a mesma coisa. De ajudante feliz. Obrigado, senhor. Ele assentiu sorrindo. Não sei o que você acha daqui, mas, para mim, é ótimo. É meio velho, instável, mas acho que tem um charme. Tentei a Disney uma época, mas não gostei. É muito... sei lá. Corporativo? Arrisquei. Exatamente. Corporativo demais. Muito arrumado e brilhante. Então voltei para Joyland há alguns anos. Não me arrependi. A coisa é um pouco mais improvisada aqui. Tem um pouco daquele sabor de parque de diversões antigo. Vá dar uma olhada. Veja o que acha. Mais importante, veja o que sente. Posso fazer uma pergunta primeiro? Claro. Toquei o passe diário. Quem é o cachorro? O sorriso dele aumentou. É Howie, o cão feliz, mascote de Joyland. Bradley Easterbrook construiu Joyland e o Howie original era o cachorro dele. Já está morto faz tempo, mas você vai vê-lo bastante se trabalhar aqui no verão. Eu vi, e não pouco. É um enigma simples, mas a explicação vai ter que esperar um pouco. Joyland era um parque indie, não tão grande quanto um Six Flags, e não chegava nem perto da Disney em tamanho. Mas era grande o suficiente para ser impressionante, sobretudo com a Joyland Avenue, o caminho principal, e o Hound Dog Way, o caminho secundário, quase vazios e parecendo ter 8 pistas de largura. Eu ouvi o zumbido de serras elétricas e vi muitos operários. A maior equipe cuidava da Thunderball, uma das 2 montanhas russas de Joyland. Mas não havia visitantes, porque o parque só abria no dia 15 de maio.
Algumas lanchonetes estavam abertas para cuidar da alimentação dos operários, e uma senhora na frente de um quiosque de adivinhação, todo pintado com estrelas, me olhou com desconfiança. Com uma exceção, tudo estava bem parado. A exceção era Carolina Spin. Tinha 50 metros de altura, descobri isso depois, e girava muito devagar. Na frente do brinquedo havia um homem musculoso, de calça jeans surrada, botas de couro gastas manchadas de graxa e regata. Ele usava um chapéu coco inclinado sobre o cabelo preto como carvão. Um cigarro sem filtro estava preso atrás da orelha. Parecia um panfleteiro de parque de diversões, de uma antiga tirinha de quadrinhos. Ao lado dele havia uma caixa de ferramentas aberta e um grande rádio portátil em cima de um caixote laranja. The Faces estava cantando Stay With Me. O homem balançava a cabeça no ritmo, com as mãos no bolso de trás, movendo o quadril de um lado para o outro. Tive um pensamento absurdo, mas perfeitamente claro. Quando eu crescer, quero ser igual a esse cara. Ele apontou para o passe. Freddy Dean me mandou você, certo? Disse que tudo estava fechado, mas que poderia dar uma volta na roda gigante. Sim, senhor. Quando terminar, vai se apaixonar. Fred gosta que a garotada conheça a vista privilegiada. Vai pegar o trabalho? Acho que vou. Ele estendeu a mão. Sou Lane Hardy. Bem-vindo a bordo, garoto. Eu apertei a mão dele. Devin Jones. Prazer em conhecê-lo. Lane começou a subir a rampa para o brinquedo que girava lentamente. Segurou uma alavanca comprida que parecia um câmbio de carro e a puxou para trás. A roda gigante parou devagar, com uma das cabines alegremente pintadas, com a imagem de Howie, o cão feliz, balançando na plataforma de entrada de passageiros. Suba, Jonesy. Vou mandar você lá para o topo, onde o ar é pouco e a vista é coisa de louco. Entrei na cabine e fechei a porta. Lena sacudiu para ter certeza de que estava presa. Baixou a trava de segurança e voltou para os seus controles rudimentares. Pronto para a decolagem, capitão? Acho que sim. O assombro o aguarda. Ele deu uma piscadela e moveu a alavanca de controle. A roda começou a girar de novo e, de repente, ela estava erguendo o rosto para me ver. A senhora perto do quiosque de adivinhação também. Ela esticava o pescoço e cobriu os olhos. Eu acenei, mas a mulher não retribuiu o gesto. Então, eu estava acima de tudo, menos das quedas e curvas da Thunderball. Subindo no ar gelado do começo de primavera e sentindo, era besteira, mas verdade, que todos os problemas e preocupações tinham ficado lá embaixo. Joyland não era um parque temático, o que permitia que tivesse um pouco de tudo. Havia uma montanha-russa secundária, chamada Delirium Shaker, e um toboágua chamado Captain Nemo's Splash and Crash. Mais ao oeste do parque havia um anexo especial para os pequenos, chamado Villa Wiggle Waggle. Tinha também um salão onde a maioria dos shows, isso também descobri depois, era de cantores country ou roqueiros que tinham feito sucesso nos anos 1950 e 1960. Eu lembro que Johnny Otis e Big Joe Turner fizeram show lá juntos. Tive que perguntar a Brenda Rafferty, a contadora-chefe, que também era uma espécie de mãezona das garotas de Hollywood, quem eram eles. Bray me achava burro e eu achava velha. Nós dois devíamos estar certos. Lane Hardy me levou até o topo e parou a roda. Fiquei na cabine balançante, preso pela barra de segurança e olhando para um mundo novinho em folha. A oeste ficavam as planícies da Carolina do Norte, que pareciam incrivelmente verdes para um garoto da Nova Inglaterra, acostumado a pensar em março como um mês gelado e lamacento, antes da primavera. Ao leste ficava o mar, de um escuro azul metálico, até que se abria em pulsações brancas e cremosas na praia, por onde eu arrastaria meu coração maltratado para cima e para baixo dali, há alguns meses. Logo abaixo de mim ficava a agradável confusão que era Joyland,
com brinquedos grandes e pequenos, o salão de shows e as lanchonetes, as lojas de souvenir e o trenzinho do Cão Feliz, que levava os frequentadores até os hotéis das redondezas e, claro, até a praia. Ao norte ficava Heavens Bay. De lá do topo, onde o ar era pouco, a cidade parecia um amontoado de blocos infantis, no qual torres de igrejas se destacavam nos 4 pontos cardeais. A roda começou a se mover. Eu desci me sentindo um garoto de uma história de Rudyard Kipling, montando a tromba de um elefante. Lane Hardy parou o brinquedo, mas não se mexeu para abrir a porta da cabine. Afinal, eu era quase um funcionário. E aí, gostou? Muito. Não é ruim para um brinquedo de vovó. Ele ajeitou o chapéu para que ficasse inclinado para o outro lado e olhou para mim com uma expressão avaliadora. Qual é a sua altura? 1,90? 1,93. Certo. Vamos ver se você vai gostar de andar na Spin com seu 1,93 metros, no meio de julho, usando a fantasia e cantando parabéns para você, para algum moleque mimado, com algum doce em uma das mãos e um sorvete derretendo na outra. Que fantasia! Mas ele estava voltando para os controles e não respondeu. Talvez não tivesse me ouvido por causa do rádio, que tocava Crocodile Rock. Ou talvez só quisesse que meu futuro como um dos cães felizes de Joyland fosse surpresa. Ainda faltava mais de 1 hora para reencontrar Fred Dean, então andei pelo Hound Dog Way na direção de um trailer que parecia estar indo bem nos negócios. Nem tudo em Joyland tinha tema de cachorros, mas muita coisa tinha, incluindo aquela lanchonete em particular que se chamava Papalicious, fazendo referência a um filhotinho delicioso. Eu estava com um orçamento apertadíssimo naquela pequena viagem de procura de emprego, mas achei que poderia gastar uns $2 com um cachorro quente e uma porção de batatas fritas. Quando cheguei ao quiosque de quiromancia, Madame Fortuna se colocou no meu caminho. Só que, na verdade, ela era Madame Fortuna apenas entre o dia 15 de junho e o Labor Day. Durante aquelas 16 semanas, vestia saias compridas, camadas de blusas transparentes e xales decorados com vários símbolos cabalísticos. Pendurava aros dourados nas orelhas, tão pesados que puxavam os lóbulos para baixo, e falava com um pesado sotaque romani, que a fazia parecer um personagem daqueles filmes de terror dos anos 1930, com cabelos envoltos em névoas e lobos uivando. Durante o restante do ano, ela era uma viúva de Brooklyn, sem filhos, colecionava bonecos Hummel e gostava de cinema, principalmente filmes tristes, e uma garota que tinha câncer e morria de forma linda. Naquele dia ela estava bem arrumada, com um terninho preto e saltos baixos. Um lenço cor-de-rosa no pescoço acrescentava um pouco de vida ao visual. Como Fortuna, ela usava uma cabeleira grisalha, cacheada, mas era uma peruca, e ainda estava guardada embaixo do domo de vidro na casinha dela em Heavens Bay. Seu cabelo de verdade era curto e pintado de preto. A fã de Love Story, uma história de amor do Brooklyn, e a Madame Fortuna só tinham uma coisa em comum. As duas se achavam médiums. Tem uma sombra pairando sobre você, meu jovem, anunciou ela. Olhei para baixo e vi que ela estava coberta de razão. Eu estava de pé na sombra da Caroline Spin. Nós dois estávamos. Não essa, seu burro. Sobre o seu futuro, você vai ter fome. Eu já estava com bastante fome, mas um cachorro quente do Papalicious logo cuidaria disso. Que interessante, senhora. Rosaline Gold, apresentou-se ela estendendo a mão. Mas pode me chamar de Rosie. Todo mundo chama. Mas durante o verão, ela incorporou o personagem, o que quer dizer que falou como uma bela Lugosi com peitos. Durante o verão eu sou Fortuna. Apertei a mão dela. Se Rose estivesse também vestida como personagem, umas 6 pulseiras estariam tilitando em seu pulso. Muito prazer em conhecê-la. E, tentando usar o mesmo sotaque, eu sou Devin. Ela não achou graça. Nome irlandês? Isso. Os irlandeses são cheios de tristeza, e muitos têm sentido
Um sexto sentido. Não sei se é o seu caso, mas vai conhecer uma pessoa que tem. Na verdade, eu estava cheio de alegria e de vontade crescente de fiar um cachorrinho papalicious, de preferência cheio de molho, garganta baixa. Aquilo estava parecendo uma aventura. Eu disse a mim mesmo que provavelmente não pensaria assim quando estivesse esfregando banheiros no final de um dia movimentado ou limpando o vômito das cadeiras daquelas xícaras rodopiantes, as Whirly Cups. Mas naquele momento tudo parecia perfeito. Você está treinando seu número? Ela se impertigou ao máximo, que deve tê-lo deixado com 1,70 m. Não é um número, meu rapaz. Ela disse número em vez de número. Judeus são a raça mais mediúnica na face da terra. Todo mundo sabe disso. Ela parou de usar o sotaque. Além do mais, Joyland é melhor do que uma barraquinha de leituras de mão na Second Avenue. Triste ou não, gosto de você. Me passa boas vibrações. Good Vibrations é o nome de uma das minhas músicas favoritas, dos Beach Boys. Mas você está à beira de grande tristeza. Ela fez uma pausa para dar ênfase. E talvez corra perigo. Você vê uma bela mulher de cabelo escuro no meu futuro? Wendy era uma bela mulher de cabelo escuro. Não, disse Rosie, o que veio em seguida me fez congelar. Ela está no seu passado. Ok. Eu a contornei e fui em direção a Papalicious, tomando cuidado de não encostar nela. Rosie era uma charlatã. Eu não tinha a menor dúvida disso. Mas tocá-la naquele momento ainda parecia uma péssima ideia. Não adiantou, ela começou a me acompanhar. No seu futuro, há uma garotinha e um garotinho. O garoto tem um cachorro. Um cão feliz, aposto, provavelmente chamado Howie. Ela ignorou essa tentativa de piada. A garota usa um chapéu vermelho e carrega uma boneca. Uma dessas crianças tem sexto sentido. Não sei qual, não consigo ver. Quase não prestei atenção nessa última parte do número dela. Eu estava pensando na revelação anterior, feita com o sotaque do Brooklyn. Ela está no seu passado. Madame Fortuna errava muitas coisas, eu descobri depois. Mas parece mesmo que tinha um quê de médium. E no dia em que eu fiz a entrevista para aquele emprego de verão em Joyland, ela estava acertando todas as previsões.